Colheita Fapcon de hoje recebemos o ex-aluno de jornalismo Guilherme Guidetti. Obrigado pela participação, Guilherme. Oi Marília, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na faculdade, inclusive com vocês, essa equipe que eu gosto tanto. Guidetti se formou no ano passado e conseguiu emprego na assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Acompanhamos o dia a dia no trabalho e conversamos com os colegas e superiores. O jornalista sempre esteve ligado aos esportes, na faculdade, no trabalho, como técnico do time feminino Filha de Afrodite FC e até no TCC. O professor Elinaldo Meira foi orientador do documentário Ponto de Encontro. É um grupo muito bom, eles fizeram um documentário sobre um programa da Rádio Nacional da Amazônia. Eles conseguiram não só criar um projeto, desenvolvê-lo e também gestar esse projeto e obter um bom resultado. Como obtiveram uma nota alta, né, na banca, foi uma banca muito especial, né? Para se manter conectado à paixão, Guidetti procurava um emprego na área de esportes. Em 2015, quando estava no 5º semestre, conseguiu o estágio na assessoria de comunicação da Secretaria de Esportes e Lazer da cidade de São Paulo. Ricardo Monzilo foi o responsável pela contratação e conta como foi o processo. Guilherme estava muito bem cotado, eu tive uma outra pessoa. Mas, como abriu uma outra vaga, deixei ele na segunda lista. Aí quando teve a segunda oportunidade que surgiu aqui pra gente contratar de novo, aí eu chamei. Ele não estava nem acreditando mais. Ricardo conta que ele atendeu todas as suas expectativas, além de ser o seu braço direito. Com 2 anos de casa, Guidetti foi efetivado. O supervisor diz que ficou muito feliz depois que o Guilherme deixou de ser estagiário para se tornar jornalista da assessoria da secretaria. Para ele, a decisão foi ótima para a equipe. Se não fosse ele, muitas vezes, eu senti dificuldade porque tem outro trabalho, a gente corre, o jornalista tem que correr mesmo. E ele toma conta aqui exemplarmente, não tenho o que falar. O crescimento de Guilherme em uma assessoria tão importante para toda a cidade mostra o seu enorme talento. Sempre pontual e responsável, ele atende a todas as demandas da imprensa. Foi também ele quem ajudou a sua nova chefe, Valéria Rambaldi, a se adaptar à rotina do local, auxiliando em todas as tarefas possíveis. Então, quando eu entrei aqui, eu sabia como era o meu trato com a imprensa, mas eu não sabia como era onde eu conseguiria essa informação aqui dentro. E o Guilherme foi fundamental para isso. Além das atividades da Secretaria de Esportes e Lazer, ele ainda arruma tempo para escrever no portal Futebol na Veia. Junto com seus colegas, comentam os melhores lances, placares de jogos e partidas de futebol, tanto nacionais como internacionais. Jornalista, esportista e empreendedor, ele se dedica atualmente à assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, mas também escreve para o site Futebol na Veia. Como tem sido a experiência de escrever simultaneamente para 2 portais tão grandes? Eu vejo como, primeiro, uma responsabilidade muito grande, porque você está atingindo um grande público, e são 2 públicos diferentes, né? São 2 trabalhos diferentes, mas também é uma honra e uma oportunidade única para mim, e eu tento desempenhar o melhor nos 2, né? Eu estou na secretaria já caminhando aí para o 3º ano, né? Fiquei 2 anos como estagiário, agora estou como jornalista. E o Futebol na Veia eu comecei através de um convite de uma amiga minha, a Marcela, e também o Eric, que me convidou, para escrever, a princípio, sobre o assunto que eu quisesse, e agora eu estou pegando um pouco para falar do campeonato inglês, comentar as rodadas e tal. E já fiz algo parecido antes, mas nunca para um público tão grande. Então é uma responsabilidade, mas também é um aprendizado enorme, é muito bom. Além da experiência profissional, você pôde levar para a sua vida pessoal algumas outras coisas da faculdade. O time que você joga, o time que você treina. Eu sou totalmente outra pessoa antes e depois da Fapcon, né? Se você fazer o comparativo do Guilherme Guidetti antes de entrar na faculdade, depois de sair da faculdade, é uma diferença enorme, tanto do aprendizado com o jornalismo mesmo, e também das pessoas maravilhosas que eu conheci aqui. Pessoal do meu semestre, né, jornalismo, pessoal de rádio e TV também, publicidade, relações. No começo tinha o pessoal de filosofia que depois acabou saindo, né? Mas pessoas maravilhosas. E tudo também através de uma coisa que eu gosto muito, que é o futebol. O futebol fapconiano sempre foi muito forte, né? O pessoal do meu semestre muito engajado, o pessoal também do CBJ
sempre participando ali. E graças ao futebol pude conhecer muitas pessoas maravilhosas e agora tem o futebol feminino, eu treino Filhas de Afrodite, como você muito bem sabe. E também para mim é uma oportunidade única jogar bola com o pessoal e agora também estar conhecendo um pouco também do futebol feminino e aprendendo com vocês. E quando que você vai começar a escrever sobre futebol feminino? Poxa, na verdade todos nós precisamos escrever um pouco mais sobre futebol feminino, né? A gente até, na secretaria, a gente até consegue fazer um trabalho bacana com o futebol feminino por causa do Centro Olímpico. O Centro Olímpico ele tem 10 modalidades esportivas e 10 modalidades olímpicas e uma delas é o futebol feminino, né? Só tem futebol feminino, não há futebol masculino. E o futebol feminino do Centro Olímpico é um futebol muito forte. No ano passado, as meninas do Sub-13 conquistaram o Campeonato Mundial, que era a Copa Danone, que é o equivalente ao Campeonato Mundial ali da categoria. Então é um título muito importante. E como tem poucos clubes no Brasil que trabalham a sério o futebol feminino, então o Centro Olímpico ele tem um destaque muito grande. Então o que eu consigo extrair do Centro Olímpico, levar para a imprensa, isso do Campeonato Mundial repercutiu de uma forma muito bacana. Na época, várias meninas do Centro Olímpico vão para a seleção, então vira e mexe a gente está ali falando das meninas que são convocadas. É a forma que eu consigo estar mais próximo ali escrevendo sobre o futebol feminino. Mas dentro da imprensa geral, dentro da grande mídia, tem um buraco muito grande ali, até de certa forma um desinteresse que eu acho completamente absurdo com o futebol feminino. Eu acho que deveria realmente ter um apoio maior, uma visibilidade maior, porque primeiro não adianta você cobrar resultados do futebol feminino se você não dá visibilidade para as meninas. Então acho que é válida essa cobrança e dentro da Secretaria de Esportes eu consigo fazer alguma coisa, mas acho que falta muita coisa mesmo para a mídia geral na cobertura do futebol feminino e no apoio principalmente. Voltando ao seu trabalho na secretaria, o que você desenvolve lá, quais são as maiores dificuldades que você encontra, o que você faz exatamente? Eu acho que a maior dificuldade é que a gente não lida 100% do tempo com comunicadores lá dentro. Alguns setores não entendem a urgência que é você dar uma resposta para a imprensa. Algumas pessoas às vezes não entendem que o deadline não é nosso, é a imprensa que passa, né? Então isso é uma das dificuldades que eu tenho lá de trabalhar com o pessoal, mas no geral, a gente ali dentro é uma equipe grande, é que o trabalho na Secretaria de Esportes é um tanto sazonal, né? Sempre tem o que fazer, mas às vezes tem pouco o que se fazer e às vezes tem muita coisa para fazer. Então, tem essa questão do trabalho ser sazonal, às vezes você fica atolado de coisa para fazer. Tem essa questão de ter pessoas que não entendem como funciona uma assessoria de imprensa e o quanto é importante a gente responder, dar satisfação, não para a imprensa, mas também como a gente trabalha dentro de uma pasta do governo, né, da Prefeitura de São Paulo, a gente precisa dar satisfação para o eleitor, para o público, para o povo, né? Então, parece que algumas pessoas não entendem isso dessa forma. É uma das dificuldades que a gente tem. Mas a equipe lá é muito boa. A equipe lá que a gente trabalha é uma equipe muito competente e a gente está sempre ali se ajudando nesse sentido, cobrando as pessoas, buscando as informações, indo lá pegar, se for o caso. Mas dá trabalho, mas é gostoso de fazer. Você sempre tem um bom retorno, você consegue as informações? Sempre é uma palavra muito forte, né? Sempre é uma palavra muito forte. A gente... são muitos programas, muitos eventos que a Secretaria promove, muitos programas, são vários setores, cada setor tem uma pessoa responsável por uma determinada ação, então às vezes acontece de, por exemplo, ser uma pessoa que cuida daquele programa, daquela ação, e na hora que você precisa dela, ela não está lá. Você fala, putz, né, como que eu vou fazer? Mas a gente dá um jeito, a gente pede o telefone dessa pessoa, essa pessoa liga para ela, às vezes a pessoa está em casa impossibilitada e a gente acaba incomodando ela, né? Mas acho que faz parte um pouco do nosso trabalho. A gente precisa responder, né? Então a pessoa às vezes fica brava, às vezes entende, às vezes não. Mas é claro que também tem os momentos bons, os divertidos, os que são gratificantes. Trabalhar com esporte é uma coisa muito boa porque na maior parte do tempo o esporte é pauta positiva, né? Na maior parte do tempo, não sempre, infelizmente.
Mas então a gente consegue contar histórias muito boas. A gente consegue contar a história de, voltando a falar do futebol feminino, de meninas... Tinha uma menina que morava a 100 quilômetros, ela vinha de moto com o pai dela todo o treino, porque não tinha escolinha perto dela lá, então a gente conta a história dela, ela foi convocada para a seleção recentemente. Então assim, a gente consegue contar histórias muito legais. Um menino da ginástica que é um rapaz ali que promissor, o Patrick, provavelmente vocês vão ouvir falar dele. Histórias do boxe, da Andréa Bandeira, do Guga Rua, a Andréa Bandeira já é profissional, o Guga Rua se profissionalizando. Então você consegue ter contato com pessoas muito legais e contar histórias muito boas também. E também a equipe em si, o pessoal que eu trabalho é um pessoal muito bacana, então a gente acaba rindo ali dentro da assessoria todo dia, né? Então tem a parte de pressão, mas tem a parte ótima também, que é trabalhar com essas pessoas. Você aprendeu mais na prática depois que saiu da faculdade? Aprendi muito mais na Fapcom do que na prática. A base que a Fapcom me deu, os ensinamentos, os professores que a gente tem aqui, que a gente lida no dia a dia, são pessoas muito competentes, muito bacanas de ter aula. Então, com certeza ajudou. Você pega, principalmente a minha parte textual. Eu entrei no jornalismo porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre elogiaram bastante o meu texto, desde de moleque. Mas, se você pega um texto meu do primeiro semestre, aqueles que você ainda fazia ali, sabe, brincando ali com a professora Joana e tal, e você pega um texto meu hoje, você vê uma diferença, uma evolução muito forte. E não é porque não era porque necessariamente eu escrevia mal, mas porque não era um texto jornalístico, né? Não tinha as noções de como fazer os caminhos, os passos para fazer um texto jornalístico. Durante o tempo de faculdade, você desenvolveu um projeto na faculdade mesmo, que era o Falta de Quarta. Como que era isso? De quem foi a iniciativa? Era muito louco. Eu gostava muito de fazer o Falta de Quarta, é uma das coisas que eu mais sinto falta de quarta na faculdade. Mas o convite veio através do Rafael Costa, que trabalha aqui na faculdade, na pós-produção. Ele, em conversas com o coordenador, Fernando Mariano, que é outra pessoa incrível aqui da faculdade, eles tiveram a ideia desse projeto, desse programa, fazer um programa esportivo, porque eles tinham aquela questão do futebol fapconiano ser uma coisa muito forte, muito presente, e tinham essa ideia de fazer esse programa. E aí o Fernando conversando com o Rafael, desde o primeiro semestre a gente é muito parceiro, desde do trote, ele mora em Ribeirão, conhece o ABC, a gente pega a linha 10 turquesa juntos. Então ele pensou em mim na hora, você topa fazer? Eu falei, topo. Né, começou no programa de rádio, e era falta de terça no começo, porque eram as terças, depois migrou para quarta-feira o programa, e aí mudou o nome do programa também, obviamente. E era tudo meio maluco, o Rafa ficava mais na parte ali de criação, de vinheta, de apresentação tal, ele apresentador nato ali já, você vê que o moleque já tinha um talento ali, uma predisposição para apresentação. E eu fazia parte ali de buscar os assuntos, buscar as notícias e tal, e junto a isso tendo o estágio. Então eu ia para o estágio, às vezes dentro do próprio estágio tinha que preparar o programa, ver o que estava sendo falado no dia, ver os jogos da noite para a gente comentar, os resultados do dia anterior, se ia caber dentro do programa, porque o programa tinha só 40 minutos, então era uma coisa muito rápida, então tinha coisa que você inevitavelmente tinha que deixar de fora. A execução ali, fazer o ao vivo é uma coisa que eu gostava bastante, era uma coisa que eu achava gostosa, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer na faculdade, por mais trabalho que desse. E até porque a gente estava ali sempre entre amigos, né? Eu, o Rafa, o Danilo, os convidados ali que a gente tinha, era uma coisa bem bacana. Foi essa experiência que incentivou vocês a ir atrás do trabalho de conclusão de curso falando sobre rádio também? O Rafael, acredito que o rádio está na vida dele um tanto quanto antes até do Falta de Quarta. Eu também já escutei bastante rádio na vida, deveria escutar mais, inclusive, mas não tenho. Eu geralmente escuto rádio quando eu estou dentro do carro. E agora eu estou com um carro que não tem rádio, então fica difícil. Mas eu acho que sim, eu peguei um pouco de paixão pelo rádio depois do programa, até porque na mesma época que começou o programa eu tive o radiojornalismo com o professor Belmonte, e aí apaixonei mais ainda. E aí o TCC surgiu a ideia numa conversa, a gente estava
eu e o grupo discutindo qual que seria nosso tema. E aí, acho que foi a Jamile, a Jamile, integrante do grupo, que jogou na roda a ideia de fazer, lembra quando... Eles foram numa excursão para Brasília, eu não fui, né, edição de rádio e TV, eu era o único de jornalismo do grupo, mas eles tinham ido a uma excursão a Brasília com a Fapcom e lá conheceram os estúdios da EBC, que tem o programa Ponto de Encontro, que é da Rádio Nacional da Amazônia, que foi onde eles conheceram o programa, e aí ela jogou a ideia, me explicou o que era, eu de cara já fiquei, meu Deus, que programa incrível, vamos falar sobre e tal, e aí foi unanimidade no grupo, a gente falou, não, vamos falar sobre esse programa então, fazer um documentário e tal, e aí aquela loucura de TCC que vocês estão conhecendo. Você teve que sair da cidade, você teve que... Viajamos, eu não lembro agora quantos 1.000 quilômetros foram, mas tem no nosso documentário, mas foram muitos 1.000 quilômetros, a gente visitou Brasília, a gente foi para Brasília de carro, fomos e voltamos de carro, deu 13 horas para ir, 13 horas para voltar. Eu e o Rafa dirigindo, o Rafa dirigiu mais. Depois nós fomos para Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Fomos de avião até Fortaleza, no Ceará, e de lá alugamos o carro e fomos para Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. E depois a viagem mais longa, que assim, o trajeto durou 17 horas, saindo aqui de São Paulo e chegando lá em São Félix do Xingu, no Pará. Que a gente tinha que ir até um aeroporto de Parauapebas, no Pará, de lá alugar um carro, e a estrada era horrível, as condições ali para dirigir horrível, você via caminhões dançando lá na frente da pista, um de um lado, o outro invadindo a contramão, o outro indo pelo acostamento, indo pelo mato, porque pista mesmo ali não tinha mais buraco do que asfalto ali. E fomos para esses lugares para contar as histórias dos ouvintes do programa, porque o programa em si é um programa de recados, né? Um programa onde as pessoas ligam para avisar que tá faltando leite em casa para trazer, ou então liga para conversar porque quer conhecer alguma pessoa, e aí tem um ouvinte ali específico que apresenta um ouvinte para o outro e arma casamentos. O programa é maravilhoso, e a gente foi entender um pouco mais da dinâmica desse programa, como que ele atingia essas pessoas, por que essas pessoas ouviam, por que esse programa tinha tanta audiência, e deu no documentário que o resultado ficou muito bom, foi nossa conclusão de curso, e enfim, deu trabalho também, mas foi incrível, foi uma experiência única, que só tendo mesmo para poder sentir o que é aquilo. E a nota? 10, graças a Deus. Graças a Deus, graças à banca. Já que nós falamos do TCC, Guidetti, quais são as dicas que você tem para quem está estudando, para quem vai se formar ou para quem quer entrar agora no curso de jornalismo? Cara, para quem quer entrar no curso de jornalismo, primeiro, tenha certeza que você quer fazer jornalismo, né? É difícil ter a certeza antes do curso, né? Mas até porque hoje em dia tem muita pressão para a pessoa sair do ensino médio e já fazer a faculdade, né? Então, às vezes a pessoa não tem nem muito tempo de pensar. Mas se você gosta de escrever, se você gosta de comunicação, se você é uma pessoa que fala bem, gosta de assistir TV, gosta do que passa na TV, quer experimentar como que tá ali no noticiário do dia a dia, vem fazer jornalismo e de preferência na Fapcom, porque é uma faculdade que realmente eu gostei muito de fazer. Não conhecia antes, mas não me arrependo, muito pelo contrário. Fiquei muito feliz com a estrutura daqui, com o ensino e tudo mais. Para quem está começando a fazer TCC, eu primeiro procurei meu grupo, porque eu conhecia ali as 3 pessoas e sabia que essas pessoas eram responsáveis, ponta firmes e, acima de tudo, muito talentosas, né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de se juntar a pessoas como essas primeiro e depois vocês juntos discutirem um tema e aí acharem um tema que vocês se apaixonem, eu acho que é o caminho ideal. Obrigada, Guidetti, pelas dicas. Obrigada novamente pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite e precisando, estamos aí. É sempre uma felicidade muito grande voltar aqui, onde foi minha segunda casa durante muito tempo. E ainda é. O Colheita Fapcom fica por aqui. Até a próxima.